Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12, Eventos Finais. Pai querido que estás nos céus, aqui estou juntamente com os meus irmãos, buscando a tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Ao abrirmos a tua palavra, que o teu Espírito nos ilumine, nos ajude a entender e a viver a mensagem que o Senhor nos deu para viver, para pregar, para anunciar ao mundo, preparando um povo para a volta de Jesus. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. O verso áureo: compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 23. Imagine que a sua filha esteja viajando para casa, vindo da faculdade para passar férias de verão. Enquanto você espera que ela chegue, monitora com ansiedade os boletins meteorológicos e você se preocupa quando piora o panorama rapidamente. Nuvens de tempestade pairam no horizonte e a chuva cai. Árvores são derrubadas, a estrada principal está intransitável, você ouve de um vizinho que é possível passar por uma estrada secundária. Carros passam em torno de galhos de árvores derrubadas. Você consegue enviar uma mensagem para sua filha, detalhando uma rota segura para ela chegar em casa. Queridos, isto ilustra a ansiedade de Jesus Cristo para ajudar você, filho de Deus, você, filha de Deus, a chegar na casa do Pai. Estamos nos aproximando rapidamente da casa do nosso Pai. O mundo está um caos, está em tempestades e tormentas. E Jesus Cristo está nos dando todas as direções, detalhes, para chegarmos à casa do nosso Pai. Mais do que qualquer outra coisa, Jesus quer nos conduzir pelas tempestades e nos levar para casa. Ellen White escreveu: vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? O propósito da vida, da morte, da ressurreição e o ministério de Cristo no santuário celestial é garantir que você e eu cheguemos à casa do nosso Pai, o céu, o novo céu, a nova terra. As mensagens de Daniel e de Apocalipse nos ajudam agora no fim dos tempos, em meio a esta tempestade, de modo que um dia sintamos o abraço do nosso Salvador. A lição desta semana revela as profecias sobre os eventos finais e mostra a força e o poder de Cristo para nos conduzir no conflito e nos salvar, para sairmos vitoriosos. A lição desta semana está se baseando nos capítulos 37 e 38 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, lealdade a Deus e a sua palavra. Nós estamos vivendo num tempo em que é urgente a necessidade de crermos na palavra de Deus somente, ou sola Escritura, não a ciência, não a filosofia, não as tradições, não os costumes, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nossa vida tem que estar pautada pela palavra segura de Deus. Como deveremos nos relacionar com a verdade? A Bíblia diz que a verdade precisa ser comprada, mas não vendida, não abandonada. É exatamente isso que nós lemos em Provérbios capítulo 23 e o verso 23. E lemos também em João capítulo 8 e o verso 32. João capítulo 8, abra sua Bíblia e vamos ver o verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade liberta. Liberta de quê? Do pecado. Liberta do domínio de Satanás sobre nós. A verdade liberta. Por isso Jesus diz em João 17 e o verso 17.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, ao longo dos tempos, o grande conflito tem sido uma batalha entre a verdade e o erro, a verdade e a mentira. Satanás é mentiroso e o pai da mentira, diz em João capítulo 8 e o verso 44. Abra sua Bíblia e leia comigo João 8 e o verso 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, o pai da mentira. No entanto, Jesus Cristo é a verdade. Jesus afirmou em João capítulo 14 e o verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui temos então o mentiroso Satanás e o verdadeiro Jesus Cristo. Aqui nós temos as trevas representadas por Satanás e a luz representada por Jesus Cristo. Meu querido irmão, a verdade que liberta do engano está na palavra de Deus, a Santa Bíblia, a revelação escrita de Deus. A Bíblia desmascara a estratégia satânica e revela os planos de Deus para você. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. A revelação das palavras de Deus traz luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130. As palavras de Deus são em tudo verdade. Salmo 119, verso 160. Queridos, a palavra de Deus não foi produzida por vontade humana. É a revelação de Deus colocada na linguagem humana. Que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia? Vamos ler agora a segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 16 até o verso 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está falando que eles não testemunhavam daquilo que eles imaginavam, ou de coisas que eles inventaram, ou de coisas que contaram para eles, mas eles mesmos viram. Eram testemunhas oculares de Jesus, do poder de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo era Deus em carne. Nós não estamos pregando segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Verso 17. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Portanto, Pedro está dizendo: nós somos testemunhas oculares. Meus olhos viram a Jesus Cristo e a sua majestade. E nossos ouvidos ouviram a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado. E agora o verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pedro está dizendo que a profecia, a palavra dos profetas, é uma luz que alumia em lugar escuro, é uma luz em meio às trevas, até que o dia esclareça, ou seja, até que Jesus volte. E o verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A profecia não nasceu na mente do profeta, nasceu na mente de Deus. É a revelação divina colocada na linguagem humana. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era a fonte de inspiração dos profetas. Uma profecia é luz que ilumina no meio das trevas.
Sem a Bíblia, seríamos deixados aos caprichos da opinião humana e seríamos facilmente enganados. As Escrituras Sagradas são apresentadas ao povo de Deus como a proteção contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obterem conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos da Bíblia desmascaram os enganos de Satanás. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação, a mentira, se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio da Santa Bíblia. Queridos, somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou obedecerei aos homens? Obedecerei aos mandamentos de Deus, de Êxodo capítulo 20, ou obedecerei aos mandamentos papais? Será que nossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Estas são as perguntas que você e eu deveremos fazer a nós mesmos. O que nos manterá de pé na crise final? A palavra de Deus. Deixar que ela ilumine a nossa vida e vamos pautar a nossa vida pela Bíblia, pelo assim diz o Senhor. Não é o que diz a ciência, não é o que diz a filosofia, não é o que diz a tradição, não é o que diz a cultura, não é o que diz o papado, mas é o que diz a Bíblia. Queridos, a Bíblia deve ser a regra de fé e prática dos filhos e filhas de Deus neste tempo do fim, para não sermos enganados. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Na parte de segunda-feira, selados para o céu. Selamento. Temos o selamento do Espírito Santo, que ocorre na conversão, quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. O Espírito Santo nos sela. Somos separados do mundo para Deus, selados pelo Espírito Santo, conforme diz em Efésios 4:30. Mas, queridos, seremos selados pelo selo do Deus vivo. Deus tem um sinal, Deus tem um selo que Ele colocará na testa dos filhos e filhas que Ele tem. Na crise vindoura em torno da adoração, os fiéis não cederão às pressões do mundo. Eles serão selados pelo Espírito Santo e serão selados pelo selo do Deus vivo. Antigamente, os selos atestavam a autenticidade de documentos oficiais. Os selos antigamente eram uma marca distintiva e individualizada. Uma vez que o conflito final se concentra na adoração a Deus e na sua autoridade, conforme revelado na sua santa lei, é de se esperar que o selo divino esteja integrado à sua santa lei, exatamente como diz em Isaías capítulo 8 e o verso 16. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8, verso 16. Você percebe que o selo de Deus está especificamente na lei de Deus. Leia comigo. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei entre os meus discípulos. Então existe um selo na lei de Deus. São 10 mandamentos. E onde está o selo de Deus? Na lei de Deus. Está exatamente no 4º mandamento da lei de Deus. O 4º mandamento da lei de Deus é o selo do Deus vivo. Vamos abrir a Bíblia agora em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e vamos ler especificamente os versos 8 até o verso 11. Leia comigo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui está o selo de Deus na sua lei. É o 4º mandamento da lei de Deus. No mandamento do sábado existem 3 elementos, 3 características de um selo autêntico. A primeira característica, o nome daquele a quem o selo pertence. O nome daquele a quem o selo pertence. Qual é o nome que aparece aqui no 4º mandamento, em Êxodo 20, verso 8? Senhor, seu Deus. Senhor, seu Deus. É o Deus eterno. É o YHWH, é o Senhor, seu Deus. Esse é o nome do Deus Criador, esse é o nome do Deus Autor da lei. Qual é a segunda característica de um selo? Seu título. Qual é o título de Deus? Criador. Por isso diz o verso, aquele que fez céus e terra, ou seja, ele é o Criador. E qual é a terceira característica? O seu território. Qual é o território que a Bíblia mostra aqui no 4º mandamento? O território de Deus é os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, aqui temos as 3 características de um selo autêntico. O nome daquele que é o autor do selo é o Senhor nosso Deus. O título que ele recebe é aquele que fez, ou seja, o Criador. E o território, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A Bíblia algumas vezes chama o selo de sinal. Sinal e selo são sinônimos. As 2 palavras são intercambiáveis. Como sinal ou selo de Deus, no centro da lei divina, o sábado está no centro do conflito final em torno da adoração. Por isso que em Ezequiel capítulo 20, verso 12, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20 e o verso 12, nós temos o texto onde Deus está falando que o sábado é o sinal. Lemos o verso 12. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E ainda no mesmo capítulo 20, agora o verso 20. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Existe alguma dúvida? Não. Não existe dúvida aqui. Deus está muito claro aqui. Eu dei o sábado para ser um sinal entre mim e vocês. Este é o sinal de Deus. Compare então agora, queridos, com o que diz em Apocalipse 7. O sinal de Deus, o selo de Deus, ele será colocado na testa, não na mão. O selo de Deus não é colocado na mão. Por quê? A testa representa o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso pensamento. Portanto, Deus só aceita a obediência voluntária, racional, uma decisão voluntária e racional ao lado dos mandamentos de Deus. Deus não força. Por isso, o sinal de Deus não é colocado na mão. O sinal na mão é um símbolo de pressão, é símbolo de força, de perseguição. Muitos que conscientemente sabem que o domingo não é o dia do Senhor, decidirão guardar o domingo, não racionalmente, não porque tinham convicção mental ou convicção intelectual, mas eles tomarão a decisão de guardar o domingo por medo da perseguição, por causa da pressão que será feita. Por isso, a Bíblia diz que o sinal da besta é colocado também na mão. Muitos guardam domingo por convicção religiosa, por convicção mental, mas outros guardam domingo por medo, por pressão, para que não sejam impedidos de comprar e vender. O sinal da besta é colocado ou na testa ou na mão, porque Satanás aceita uma obediência forçada. Porém, o sinal de Deus é colocado somente na testa, porque Deus só aceita obediência e submissão voluntária. Então vamos ler Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 7, vamos ler então os versos 1 até o verso 3. Leia comigo.
Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ventos em profecia simbolizam destruições, guerras. Portanto, existem 4 anjos de Deus retendo os ventos, retendo as guerras, até que os filhos de Deus sejam selados em suas testas. Isto significa que depois do selamento do povo de Deus, os 4 anjos vão soltar os 4 ventos, e então virão guerras, destruições e tragédias. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E o verso 2: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo, o sinal do Deus vivo. Você pode conectar este texto de Apocalipse 7, verso 2, com Ezequiel capítulo 20, verso 12. O sinal do Deus vivo, o santo sábado, está na sua lei. É o selo de Deus na lei. E aqui diz: ele tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O selamento começa com o povo de Deus e começa com os 144 mil, diz o verso 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui está falando do Israel espiritual do Novo Testamento. O Israel do Antigo Testamento rejeitou o Messias e não aceitou o Messias até hoje, mas Deus tem um Israel espiritual. Todos os que abraçam a Jesus como Salvador são herdeiros de Abraão. Eles têm a fé de Abraão. E, meu querido irmão, você pertence ao Israel espiritual de Deus. E Deus vai escolher 144 mil filhos e filhas do Israel espiritual. Serão os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Mas não serão os únicos. Bendito seja Deus! Os salvos não são só 144 mil. Eles são somente as primícias dos salvos. Mas a grande seara dos salvos, a grande multidão dos salvos, que também serão selados pelo selo do Deus vivo, está aqui em Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, ou seja, depois que João viu os 144 mil sendo selados, ele viu mais. E o que ele viu? Ele viu uma grande multidão. Depois destas coisas, depois do selamento dos 144 mil, vi o quê? Uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Para que você não seja tentado a pensar que os salvos vivos são somente 144 mil, Deus está mostrando no verso 9 que existe uma multidão de salvos vivos, uma multidão que ninguém podia contar. E também aqui mostra que eles passarão pela grande tribulação, ou seja, as primícias e a seara, os 144 mil e a grande multidão, passarão juntos pelo período chamado de a grande tribulação. Isto está aqui em Apocalipse 7, verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. O contexto aqui é o capítulo 7, que está dentro do 6º selo. O 6º selo começou no capítulo 6, verso 12, e vai até o final do capítulo 7. Portanto, os 144 mil e a multidão que ninguém podia contar, eles estão dentro do contexto do 6º selo. Aqui está mostrando o período da grande tribulação, que ambos vão passar, mas serão protegidos, amparados e sustentados, porque estarão batizados pelo Espírito Santo. E eu disse-lhes: tu sabes, Senhor. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação
e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Isso vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça está exatamente no capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Aqui está a abertura do 7º selo, que é o fechamento da porta da graça. Antes que a porta da graça se feche, Deus vai selar as primícias e também a grande seara de salvos vivos. Queridos, aqui a Bíblia está mostrando que Deus tem um remanescente fiel na terra. Este remanescente fiel é composto pelas primícias dos salvos vivos e pela seara dos salvos vivos, e todos serão selados pelo selo do Deus vivo, batizados pelo Espírito Santo. Lendo também Apocalipse 14, verso 1, nós lemos: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Os 144.000 têm o nome de Deus escrito na testa, o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, mas não somente os 144.000, você lê também no capítulo 15 de Apocalipse. Leia o capítulo 15, verso 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Aqui, João está vendo, no capítulo 15, verso 2, a grande multidão de salvos, não somente os 144.000. E o verso 3 diz que eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. João viu em visão os 144.000 com Jesus Cristo no Monte Sião, mas João também viu sobre o mar de vidro uma multidão. E todos eles estavam cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Queridos, lemos também agora em Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse, vamos ver o verso 16 e 17. Deus coloca o seu selo na testa, somente na testa, porque só aceita obediência e submissão voluntária de cada um. Mas Satanás aceita uma submissão e obediência à força, sob a pressão, sob a perseguição. Por isso aqui diz que o sinal da besta será colocado ou na testa ou na mão. Leia comigo Apocalipse 13 e vamos ver então o verso 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para Satanás não importa se você o adora conscientemente, voluntariamente, ou se você o adora involuntariamente, sob pressão e perseguição, ou por medo da morte. Para Satanás pouco importa, ele quer ser adorado. Mesmo que você não perceba que está adorando a Satanás, ele está feliz, porque ele quer somente ser adorado. Deus é diferente. Deus só aceita uma adoração consciente, voluntária. Leia agora também o verso 17. Para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muitos, milhares que têm a convicção de que o dia do Senhor é o sábado bíblico, do 4º mandamento da lei de Deus. Muitos deles vão aceitar o domingo como dia santo e vão guardar o domingo. Por quê? Porque eles têm medo de passar fome. Eles têm medo da perseguição. Eles não querem ser proibidos de comprar e vender. Queridos, nós precisamos estabelecer o assim diz o Senhor na nossa vida. É o assim diz o Senhor, é o que diz a Bíblia. Não vamos passar para as fileiras do inimigo por medo de passar fome, por medo da morte. Vamos firmar os nossos pés na verdade. Vamos firmar os nossos pés na palavra profética, que é luz que ilumina o nosso caminho. O diabo odeia os que são obedientes a Deus. O grande conflito chega a um clímax quando o dragão, que é Satanás, trava uma guerra contra o remanescente de Deus. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé
de Jesus. Este é o remanescente fiel de Deus. Leia comigo Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É contra estes que Satanás está irado. É contra estes que ele faz guerra. E isto está claramente revelado em Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Não é a maioria do mundo, mas é um restante, é um remanescente, por isso diz ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, para fazer parte deste remanescente fiel, odiado por Satanás, mas amado por Jesus Cristo. A este remanescente fiel, Jesus Cristo voltará com poder e glória para buscar e arrebatar, levar para o céu, para viver eternamente com Ele. Aleluia! Na parte de terça-feira, a quem adoramos? Tudo gira em torno da adoração. Assim como lá em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor mandou construir uma estátua enorme, todinha de ouro, para que fosse adorada, e todos adoraram, menos os 3 amigos de Daniel, que não dobraram seus joelhos, por isso foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas permaneceram fiéis. E lá dentro da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, viu 4 pessoas. Ele lançou 3, mas ele viu 4. E ele disse, o quarto parece ser filho de Deus. E exatamente, o quarto era o filho de Deus. Jesus Cristo, ele estava lá dentro da fornalha de fogo ardente com os 3 hebreus, que não morreram no fogo. Nada lhes aconteceu. Deus os protegeu. Queridos, aquela imagem de ouro levantada por Nabucodonosor em Daniel capítulo 3 representa outra imagem, a imagem da besta. A imagem da besta, na profecia de Apocalipse 13, representa os Estados Unidos da América do Norte. O protestantismo apostatado, que em vez de protestar contra os erros e heresias de Roma, se uniu a Roma, se submeteu a Roma. E agora o protestantismo apostatado, representado pelo país Estados Unidos da América do Norte, usa sua influência e poder para impor em todo o mundo a adoração e a submissão ao poder papal. Queridos, a besta que subiu do mar, o poder papal, mais a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, eles se unem para o domínio mundial. E aqui a Bíblia nos fala que tudo vai girar em torno de adoração. Satanás quer ser adorado a qualquer custo e de qualquer jeito. Deus não quer ser adorado de qualquer jeito. Ele só aceita adoração voluntária e consciente e por amor. Satanás aceita sua adoração de qualquer jeito. Nos últimos dias, o grande conflito se descortinará de forma dramática em torno de quê? Adoração. Adoramos o Criador ou adoramos a besta e a sua imagem? Não há meio termo. O primeiro anjo do Apocalipse 14 exorta que todos adorem o Criador dos céus e da terra, Apocalipse 14, 7. Em apoio adicional ao apelo do céu, o terceiro anjo, a terceira mensagem angélica, de Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10, revela as consequências terríveis de adorar a besta e a sua imagem. Lemos aqui, em Apocalipse 14, e o verso 9 e o verso 10. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, veja, tudo gira em torno de adoração, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou você adora o Criador dos céus e da terra, mencionado na primeira mensagem angélica, capítulo 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou você adora o Criador, ou você vai adorar a besta e a sua imagem, o poder papal
ou os Estados Unidos da América do Norte, que impõe a lei dominical e que depois vai impor também o decreto de morte. Satanás odeia o Criador e tenta, por meio de poderes terrenos, mudar o sábado, que é o memorial da criação. Sábado é o memorial da criação. E Satanás tentou mudar a lei de Deus, trocando o sábado pelo domingo. Mas Satanás usou um poder terreno. Existe na Bíblia uma profecia em Daniel 7:25. Abra sua Bíblia em Daniel 7:25, quando fala do chifre pequeno. O chifre pequeno de Daniel 7:25 surgiu no meio dos 10 chifres que formaram as 10 nações da Europa. Os 10 chifres que surgiram no Império Romano representam as 10 nações da Europa. E o chifre pequeno representa o poder papal, que derrubou 3 dos primeiros 10 chifres. Quais são as tribos que foram derrubadas, destruídas pelo chifre pequeno? Os Érulos, que foram destruídos em 493, os Vândalos em 534 e, finalmente, os Ostrogodos em 538. E então o caminho estava livre para o papado ter a sua supremacia papal da Idade Média, que durou 1260 anos, ou seja, conforme Daniel 7:25, a profecia diz que a supremacia papal foi de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Leia comigo Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Está vendo? Este chifre pequeno destruiria os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei. Por isso existe a lei dos 10 mandamentos do Catecismo Romano, que é diferente da lei dos 10 mandamentos da Bíblia. Quando você compara os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20 com os 10 mandamentos do Catecismo Romano, você percebe que os 10 mandamentos do Catecismo Romano, ali faltam 2 mandamentos. Falta o 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, e falta o 4º mandamento, que manda guardar o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. No Catecismo Romano não existe a proibição de adorar imagens e não existe o mandamento mandando guardar o sábado. No lugar do sábado, eles colocaram guardar domingos e festas. Meu querido irmão, é muito claro que o chifre pequeno mudou os tempos e a lei e perseguiu os santos do Altíssimo durante a supremacia papal da Idade Média. A história vai se repetir. Assim como aconteceu no passado, voltará a se repetir a história. O conflito vindouro sobre a lei de Deus se concentrará na autoridade. Se Satanás puder erradicar a adoração no sábado, declarará que a sua autoridade é maior do que a autoridade divina. Para conseguir isso, Satanás tentará convencer e coagir o mundo todo para aceitar um falso sábado. Qual é o falso sábado? Que está na encíclica papal Laudato Si. É o domingo, chamado de o falso sábado. O mundo está mudando drasticamente e rapidamente. A crise do Covid-19 mostrou que, da noite para o dia, tudo pode mudar. Embora não saibamos detalhes da execução da marca da besta, não é difícil de imaginar como será. No mundo instável, a profecia pode se cumprir mais rapidamente do que pensamos. Exatamente. No livro Evangelismo, página 32, parágrafo 1, Deus fala através da sua serva que os últimos acontecimentos serão rápidos. E Deus ajude que sejam rápidos, porque nós queremos que o fim chegue e Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse 13. Apocalipse 13, e vamos ler os versos 13 a 17. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui está falando de uma lei de morte, decreto de morte. Então, primeiramente vem a lei dominical, substituindo o sábado pelo domingo. E depois virá o decreto de morte contra aqueles que não aceitarem a santificação do primeiro dia da semana, do falso sábado. Por isso o verso 16 diz: e faz que a todos grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. O número 6 representa o número do homem, porque o homem foi criado no sexto dia. Mas o sétimo dia representa a Deus, porque é o dia separado para a comunhão com Deus. Portanto, meu querido irmão, o número 666, 3 vezes repetido o número 6, representa uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Existe, portanto, um poder civil, religioso no mundo, um poder que reivindica a adoração, que ousadamente pretende ter poder para perdoar pecados, um poder que ousou tocar na santa lei de Deus e remover da santa lei de Deus 2 mandamentos, um que proíbe a adoração de imagens e o outro que pede para que guardemos o sábado, o 7º dia da semana. Este poder que se levantou contra Deus é representado pelo número 666, o anticristo que se levanta contra Deus, querendo parecer Deus. E nas condições em que o nosso mundo hoje está muito fácil de você identificar qual é este poder religioso que se levantou na terra e que está sendo adorado por todos os países, reis, rainhas, governos, presidentes, primeiro-ministros, que está reunindo todas as religiões debaixo do seu poder. Todos estão correndo para Roma. Todos estão se submetendo ao bispo de Roma. Queridos, a encíclica papal Laudato Si se tornou uma cartilha que todos estão obedecendo, a cartilha ecológica. Mas ela termina no 6º capítulo, defendendo a santificação do domingo. Exatamente como a profecia indica, é o sinal da besta sendo colocado no lugar do sinal de Deus. Basta você ler a história passada. A história vai se repetir. Na Idade Média, as inquisições romanas mataram mais de 50 milhões de mártires. As inquisições papais mataram mais de 50 milhões de mártires durante a supremacia papal da Idade Média. Mas, queridos, a Bíblia está falando que agora, no tempo do fim, voltará a existir uma outra e a última supremacia papal. A última supremacia papal será curta, mas será intensa. Leia comigo Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Está falando no contexto da cura da ferida mortal. Entenda que o contexto de Apocalipse 13, verso 5, é a cura da ferida mortal. Se refere aos nossos dias. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Será agora um período de 3 anos e meio literais. Na Idade Média foram 3 anos e meio proféticos, 1260 anos, mas agora se repete a história. A supremacia papal se repete, mas numa escala curta, mas intensa. Por isso diz o verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Haverá perseguição contra os santos do Altíssimo, e vencê-los, porque alguns ainda morrerão como mártires. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. O poder papal terá um domínio mundial. Mundial. A história vai se repetir. Mas Deus revelou para você os últimos capítulos da história deste mundo. Deus revelou para você os últimos eventos, os eventos finais.
e Deus está derramando sobre você que pede e que busca o Espírito Santo para fortalecer a sua fé, para que você fique em pé diante do Filho do Homem. Quando Jesus Cristo voltar, você deve estar em pé, olhando para cima, dizendo: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, as chuvas Temporã e Serôdia. Duas chuvas que existiam e que existem lá na Palestina. Elas são usadas para representar o derramamento do Espírito Santo. A chuva Temporã era uma chuva mais fraca, que preparava o terreno para a semeadura. Mas a chuva Serôdia era uma chuva forte, que era derramada exatamente para amadurecer a seara, para a colheita. Queridos, estas duas chuvas representam o derramamento do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, vamos ver o verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a Temporã e a Serôdia no primeiro mês. Desde o primeiro século, desde o Pentecostes, aquele dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, relatado em Atos capítulo 2. Desde então, a chuva Temporã está sendo derramada, a chuva Temporã do Espírito Santo. Dia após dia, nós estamos recebendo a chuva Temporã do Espírito Santo. Mas vai chegar um momento em que Deus vai derramar, além da chuva Temporã, também a chuva Serôdia do Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, a experiência de Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Esta experiência vai se repetir numa escala muito maior. Leia comigo Atos capítulo 2, versos 1 em diante. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles não estavam falando línguas estranhas, eles estavam falando línguas estrangeiras, línguas conhecidas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ouviam e entendiam, diferentemente das línguas estranhas, que as pessoas que falam não entendem e também quem ouve não entende. Diferentemente, o dom de língua dado pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes era de língua inteligível, língua estrangeira. Eles entendiam o que estavam ouvindo. O capítulo 2 de Atos, verso 8, explica: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como, pois, os ouvimos falando na nossa própria língua em que somos nascidos? Existiam 15 diferentes nações, 15 diferentes dialetos ali no dia do Pentecostes. E os apóstolos foram habilitados a falar em diferentes dialetos e idiomas. E cada um ouvia na sua própria língua em que era nascido. Não era língua estranha, mas línguas inteligíveis, línguas estrangeiras. Meu querido irmão, esta experiência do derramamento da chuva Temporã do Espírito Santo vai se repetir agora no tempo do fim. Vejam também o capítulo 2 de Atos, capítulo 2, verso 41 a 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Como resultado do derramamento da chuva Temporã, 3.000 almas foram batizadas em um dia e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Queridos, esta experiência que aconteceu no dia do Pentecostes, pelo derramamento da chuva temporã do Espírito Santo, vai se repetir agora no tempo do fim, com o derramamento da chuva serôdia, em muito maior escala, muito mais poder, a chuva serôdia do Espírito Santo. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecostes, mas a chuva serôdia, prometida para os nossos dias, meu querido irmão, cairá com maior poder para preparar a colheita final da terra. Aleluia! E lemos também em Oséias capítulo 6, o verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Estamos aguardando a chuva serôdia, porque a chuva temporã estamos recebendo dia após dia, na nossa comunhão diária com Jesus Cristo, na confissão dos nossos pecados. O Espírito Santo está sendo derramado sobre mim, sobre você. Mas continuamos clamando por mais poder. Poder em maior escala é a chuva serôdia. Queridos, a obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus, aleluia, do que marcou o próprio início da pregação do Evangelho. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã vão se cumprir novamente na chuva serôdia, na conclusão da pregação do Evangelho. Aleluia! E você faz parte deste movimento de Deus, buscando a chuva serôdia cada dia. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o alto clamor. Para que nós queremos a chuva serôdia do Espírito Santo? Para quê? Para a proclamação do alto clamor. Deus não vai derramar a chuva serôdia para nada, só porque nós queremos. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem um propósito. Pregação das 3 mensagens angélicas de forma compacta e poderosa, como se fosse uma só mensagem. Isto é chamada de a voz do quarto anjo. A voz do quarto anjo de Apocalipse 18 é a proclamação do alto clamor, do sai dela, povo meu, do caiu, caiu Babilônia. Queridos, a voz do quarto anjo apresenta as 3 mensagens angélicas resumidas, compactas. E Deus quer derramar o Espírito Santo em forma de chuva serôdia sobre você, para que você proclame o alto clamor. Apocalipse 18, versos 1 até o verso 4. Leia comigo. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este anjo representa os mensageiros da proclamação do alto clamor. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia. É uma repetição da segunda mensagem angélica. E se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todas as nações beberam as heresias, doutrinas falsas que Roma está ensinando. Todas as nações e religiões do mundo acreditam na imortalidade da alma e santificam o domingo. Essas 2 doutrinas heréticas, errôneas, a imortalidade da alma, que não tem apoio nenhum da Bíblia, e a santificação do domingo, que não tem nenhum apoio da Bíblia. Essas 2 doutrinas unem todas as igrejas e religiões do mundo debaixo do poder e domínio papal. Por isso estão bebendo do vinho de Babilônia. Aqui diz, porque todas as nações, verso 3, estou lendo Apocalipse 18, 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Você quer beber do vinho da ira da prostituição de Babilônia? Não. Você é um filho de Deus, filha de Deus, sincero de coração. Sai dela, povo meu, diz aqui. Essa é a advertência do verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Sair de Babilônia, sair da igreja mãe e das igrejas filhas que guardam o domingo
e que creem na imortalidade da alma. Mas sair para onde? Para o remanescente fiel de Deus, de Apocalipse 14, verso 12. Aqui está o remanescente fiel de Deus. Você tem para onde ir, porque existe um remanescente fiel de Deus na terra. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É a este remanescente que crê em Jesus como Salvador e que é fiel e obediente aos mandamentos de Deus. É a este remanescente que Deus quer que você se una, preparando-se para a volta de Jesus. O Evangelho não vai terminar com menos poder. A chuva serôdia representa o derramamento do Espírito Santo em maior escala. O Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Como o Evangelho pode ser pregado em todo o mundo? Para que venha o fim, para que Jesus volte. Deus tem estratégias. E a estratégia que Deus revelou na Bíblia está exatamente no 6º selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, na abertura do 6º selo, verso 12. Deus vai usar esses sinais majestosos no céu e na terra para acordar o mundo para a chegada do juízo dos vivos. O juízo dos vivos não será realizado de forma secreta, anônima, sem ninguém saber. Todos saberão que é chegado o momento do juízo dos vivos, porque Deus vai anunciar. Como? Capítulo 6, verso 12 de Apocalipse. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. É impossível. Cristãos e não cristãos, pagãos, ateus, todos saberão que chegou o momento do juízo dos vivos. Chegou o momento do selamento. O povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios sendo selados pelo sinal da besta. Todos saberão e todos poderão fazer uma decisão inteligente, racional, ao lado dos mandamentos de Deus ou ao lado dos mandamentos papais. Por isso Deus vai dar condições para que cada pessoa tome a sua decisão consciente. E aqui diz o verso 13. E as estrelas do céu caíram, seguindo-se ao grande tremor de terra, e então o escurecimento do sol e a lua em sangue, seguindo-se, vem a queda das estrelas. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E na sequência virá o quê? O céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É impossível o mundo não perceber. Todos perceberão que chegou o tempo do fim, porque o mundo vai se tornar um caos. E somente o remanescente de Deus tem a resposta e a solução. Chegou a hora do juízo. Abrace a Jesus como seu Salvador pessoal e decida guardar os mandamentos de Deus. Guardar o sábado e não o domingo. Receber o selo do Deus vivo e não o sinal da besta. Queridos, o alto clamor é o último apelo de Deus para a humanidade. E você está sendo chamado por Deus para dar este último apelo, para proclamar este último apelo. Deus quer derramar o Espírito Santo em forma de chuva serôdia sobre você. E o que é que está impedindo que Deus derrame o Espírito Santo em forma de chuva serôdia? O que está impedindo é a prática de pecados conhecidos. Enquanto estivermos vivendo na prática de pecados conhecidos, pecados conscientes, pecados que o Espírito Santo já nos convenceu deles, não receberemos a chuva serôdia do Espírito Santo. Deus quer que você confesse os pecados, receba o perdão e receba o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para proclamar o alto clamor, o sai dela, povo meu. Venha, povo de Deus, venha se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus Cristo. Este é o apelo que Deus está deixando para você. Esse é o apelo que Deus está usando a minha boca para fazer para você. Abrace a Jesus Cristo como Salvador. Una-se aos que guardam os mandamentos de Deus. Seja batizado pelo Espírito Santo. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, deixo a cada irmão, a cada irmã, a cada filho teu que está ouvindo e assistindo,
deixo o teu apelo, Jesus Cristo, para que se unam ao remanescente fiel de Deus na terra. Derrama sobre nós o Espírito Santo e, querido Jesus, apressa-te, volte logo nos buscar. Em teu nome, Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém e amém.